Amém? Vamos orar pela vida do pastor Érico, que vai, essa noite, nos abençoar com a palavra do Senhor. Senhor Deus e Pai, essa noite nós colocamos diante da Tua presença, juntamente com o Teu servo, o pastor Érico, que vai nos abençoar com a Tua palavra, e vai transmitir aquilo que o Senhor transmitiu ao coração dele, para que seja mais transmitido para a Tua igreja. Pai, nós possamos ser bons receptores da Tua palavra, Pai, porque Ele vai ser promissor. Nós queremos ser, Pai, um bom receptor, Pai, para que o Senhor penetre através da Tua palavra nos nossos corações, Pai. Que o Senhor venha transformar, assim como a Tua palavra diz, que ela faz divisão, Senhor, entre, Pai, as nossas juntas e medulas, Pai. Ela discerne pensamentos, Senhor. Porque a Tua palavra, que nessa noite ela possa penetrar dentro de cada um dos nossos corações, Pai, nos ensinando, nos corrigindo, Pai, nos abençoando, Deus, seja com a vida dele, na família dele, na casa, no lar, nos projetos, Pai, continue abençoando a vida do Teu servo, assim como ele tem disposto no Teu tempo, para abençoar a Tua igreja, Pai, obediente e reto diante de Ti, Pai. Nós agradecemos e já Te pedimos, use mais uma vez o Teu servo. A igreja diz? Amém. A igreja diz? Amém. Você pode aplaudir a Deus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Pastor, antes de nós começarmos, enviei para o senhor algo no telefone muito importante. Eu queria que o senhor colocasse ali para a gente ouvir. Isso. Seu WhatsApp. O senhor coloca. Irmãos, isso que o pastor vai colocar, eu já tenho comigo há mais de 10 anos. Esse louvor. Esse louvor já trouxe cura, libertação, já trouxe salvação. É um louvor muito importante. Um louvor muito íntimo, que eu uso muito a Deus através desse louvor. Vocês vão ver que... Fala o nome de Jesus, esse louvor. Ouçam como é lindo. Jesus, 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 aleluia, Jesus, Jesus, é por ele que nós estamos aqui. Deus é maravilhoso. Jesus, oh, aleluia, Deus. Este Senhor, aleluia. Declare, Ele vai curar. Olha, Ele vai curar. Essa pessoa que está perto de você, ministra para Ele. Ele vai curar. Ele vai curar esse lugar. Neste lugar. Jesus, receba a cura agora. Glória a Deus! Olha o santo, ó. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Vamos adorar. Vamos adorar. Aleluia. Glória a Deus. Jesus.
Glórias a Te adoramos, Senhor. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Aleluia ao Senhor, meus irmãos, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que salva, Ele é a nossa salvação, Ele vai voltar, libertar-nos e vai anunciar a vitória para nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, a mensagem que eu tenho para hoje, para nossas vidas, ela se encontra em Lucas, no capítulo 15. Antes de eu começar, deixa eu destacar alguns pontos aqui, irmãos. O destacamento de alguns pontos é o seguinte. Uma vez que eu tenho para contar, sexta-feira vou começar a trabalhar outra vez. Graças a Deus, né? Deus é bom. Infelizmente o emprego que eu comecei não deu certo, mas Deus é tão bom que abriu outra porta, né? Essa é uma notícia muito boa e que infelizmente vai me atingir de alguma maneira com a igreja, mas não totalmente. Atingir, que eu digo assim, irmãos, é que eu vou trabalhar de segunda até sábado, né? Infelizmente, os 2 cultos, né? Em especial, que eu estava até falando para o evangelista, eu já falei para o pastor também, eu não vou poder participar, né? Esses 2 são os cultos de oração, né? Que toda segunda-feira nós temos, né? A oração, que é muito importante. Continuem, né? A oração, ela abre portas, é uma chave que Deus ele nos entregou, falando: hora que você vai ter a resposta, que você vai ser abençoado. E outro culto é o de quinta também, que eu não vou poder participar, porque o horário que teve disponível era das 2 da tarde até as 10 da noite, né? Felizmente vai ser esse horário, mas graças a Deus, aos cultos de domingo eu não perco. Vou estar aqui em nome de Jesus, todo domingo adorando a Deus. A glória e honra de Deus. Irmãos, deixa eu ver, tinha outro ponto que eu ia me referir. O outro ponto é o de quinta-feira, né? Que vocês poderiam ver, que eu até pedi perdão de eu não ter estado aqui quinta-feira. Tinha até comentado com o pastor. Eu estava ajeitando exatamente, passei a noite toda ajeitando a documentação para entregar para a empresa, né? E nessa quinta também eu fui fazer o meu exame admissional, né? Graças a Deus deu tudo certo, fazer a conta em banco, aí foi um processo, ainda teve a documentação todinha para mandar, eram vários documentos, graças a Deus deu tudo certo, eu entreguei tudo, né? Sexta-feira, em nome de Jesus, vou começar a trabalhar outra vez e já deu tudo certo. A glória e honra de Deus. Irmãos, esse versículo a qual eu anunciei, que é o 15, que é como uma é como o 15. Isso, muito obrigado. Eu estava com frio aqui, não? É porque eu estou de paletó, né? Mas Deus é bom. É uma parábola muito conhecida, né, irmãos? Capítulo 15, do versículo 11 em diante. Depois vamos para o entendimento. Eu vou ler essa referência para nossas vidas e Deus vai nos abençoar com o entendimento necessário. Graças a Deus, ao nosso Deus. Assim é anunciado. Vocês acompanham ali porque está dobrando aqui. Aí vocês acompanham na tela a tradução que está na mesma de vocês. Eu vou lendo essa tradução aqui que está na minha, tá, irmãos? Glória a Deus. Jesus continuou. O homem tinha 2 filhos. Deixa eu ver se eu consigo. Ele disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai,
dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-lhe, e pôde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: o que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e achou-se. Amém. Só até aí. Irmãos, entendo nessa mensagem que nada, meu irmão, mas nada está perdido. Principalmente aqui tem vida, que é nós. Você viu que o pai, apesar de ele ter feito isso, voltou e foi perdoado. E olha que ele pediu algo que está sendo mencionado aqui há bastante tempo, pastor. Perdoa. Perdão. Irmãos, não está perdido. Enquanto a vida, vai ter salvação. Essa mensagem diz isso. Apesar de ele ter pegado a parte da herança e ter ido gastar indignamente, como foi anunciado de formas erradas, ele voltou. O pai perdoou. Então é dessa maneira. Nunca, mas nunca digamos que não há salvação para ninguém. Porque há. O único que não tem é o de D minúsculo. Esse já era.
Jesus, por isso que veio, através da sua graça, anunciar que quem segue o caminho dele vai ser salvo. E é dessa maneira, meus irmãos. Uma vez eu anunciei, e é certo, vocês sabem por quê? Existem muitas vidas de adolescentes, se vocês forem perceber e fazer essa pesquisa, sendo ceifadas. Mas há uma razão para isso, e é bíblico. E a Bíblia ensina para esses adolescentes que para se ter uma vida longa, tem que honrar os pais. Você já percebeu que tem adolescente que morre muito cedo, aí se você for fazer, por que ele morreu? Vai ter vários que indignamente desonraram os pais. Honre aos seus pais no último. Isso eu sempre vou bater essa tecla. Eu sempre vou honrar os meus. Honro meus pais no último grau. Quase todos os dias eu falo com eles. Honre. Que essa vida longa o Senhor vai te dar, mas não é uma vida longa de qualquer jeito. Ele diz que vai dar uma vida longa, abençoada, cheio da graça dele, cheio do poder dele, cheio do Espírito Santo. Uma família, como é anunciado esse culto, que é o culto da família, uma família abençoada com o poder de Deus, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, cheio da presença do Senhor. É isso que o Senhor vai fazer com essas famílias. Quando chegarmos aqui, vamos, como o pastor falou, adorar a Deus. Eu já vejo várias vezes o pastor falando isso. Adorar em adoração, em exaltação ao Senhor. Antigamente, quando eu era muito tímido em questão de adorar a Deus, a música passava e eu calado, pastor. Mas depois de tantas vezes os irmãos falando, e é certo isso, vocês já ouviram também em lugares que vocês foram, falar assim, não se incomode com quem está do seu lado não, cante. Não se incomode com quem está do seu lado não, adore o Senhor. Glória a Deus. E eu cantei ali, chegou a tocar a garganta aqui meio. Mas eu canto. Glória a Deus. Irmãos, é isso que nós devemos fazer. Você viu como saiu bonito a última vez que o pastor falou aqui? Vamos cantar todo mundo junto aí. Sai bonito. Sai lindo. E é dessa maneira, quando a igreja é levantada, esse clamor. O filho pródigo, o filho perdido. Eu já fui um desses aqui. Já saí, pastor, da presença do Senhor. Mas Deus, como Ele diz na sua palavra, Ele me resgatou. Vocês vão conhecer um pouco. Que era o pastor Eric, antigamente. Antigamente, quando era aquela velha criatura que hoje é nova criação, nova criatura para a glória e honra de Deus. Esse rapaz aqui era alcoólatra. Oh Deus, segura minhas lágrimas, Senhor. Às vezes a pessoa pensa desse jeito. Cara, quanto, como o pastor falou, quanta gente anda nessa caminhada. E é tanto que a gente tem que ter tanto Deus para a gente não sair da presença dele. E graças a Deus por isso. Sabe? Já foi ao ponto. Só que não foi só isso, foi vários problemas que acarretaram essa situação. Meus irmãos. Já tive síndrome do pânico. Síndrome do pânico, tu não pode pegar um vento que tu pensa que está dentro de ti. Tu tem medo até da luz do sol com síndrome do pânico.
tive depressão também. Tive depressão. E não importa, você pode estar 1000 anos dentro da igreja, mas diz na palavra de Deus que o inimigo, ele não se importa com isso não. Ele anda ao redor querendo encontrar uma brecha. Como ele achou desse filho pródigo com o pai, ele achou uma brecha para desviar o filho do caminho do pai. Irmãos, foi doído, eu sofri. Mas para a glória e honra de Deus, eu estou aqui hoje, anunciando essas palavras maravilhosas, adorando a Deus, exaltando ao Senhor. O que aconteceu de mais grave na minha vida, que vocês vão estar sabendo agora, porque eu tentei também isso aqui que eu falei para vocês, esse movimento. Só que na hora travou. Eu tentei também. Irmãos, é como o pastor falou, vamos cada vez mais orar. Tem muitas vidas da maneira que eu anunciei para vocês que estão nessa situação. E nós temos que cada vez mais priorizar o Senhor em nossas vidas. Jesus, ele está voltando. Está voltando, Senhor. E ele quer ver a sua igreja junta, unida, orando, quer ver pessoas sendo salvas. Vamos orar, como o pastor falou aqui, orar pelo bairro aqui. Vamos orar por tudo, vamos orar pela cura, pela libertação, por vidas transformadas. Vamos orar, irmãos. Porque Deus está esperando de braços abertos, como esse pai esperou esse filho. Vocês imaginaram, meu irmão, quando esse filho se desviou, foi por outro caminho, o quanto esse pai estava sofrendo. Esperando o filho, quando ele vê, meu Deus, você vê, dá até uma festa. Deu até uma festa para ele, anunciando, meu filho voltou. Vamos cada vez, irmãos, adorar a Deus. Porque esse Deus, ele está sendo tão bom com a gente. Tão bom. Ainda podemos estar aqui nesse momento abençoado. Mas diz na palavra de Deus que vão ter momentos difíceis, sim. Vão ter momentos em que, como Jesus disse, a aflição vem. Aí que nós devemos lembrar, eu vou vencer essa aflição, Senhor. Eu vou vencer, Senhor, essa aflição. Porque Tu disse que eu posso vencer, Deus. Posso vencer esse mundo, posso vencer essa aflição. Ele é o caminho, meus irmãos. Ele é o caminho. Para a glória e honra de Deus, meus irmãos, vamos estar cada vez mais padronizados com esse Deus. Seguir esse padrão que a Bíblia relaciona. E sermos esses verdadeiros adoradores que estão sempre buscando o Senhor. Com aquele espírito verdadeiro, aquele espírito de adorador. Irmãos, para a glória e honra de Deus, vamos estar assim, como foi anunciado aqui. Vamos orar por aqueles irmãos que não puderam estar aqui com a gente. O pastor anunciou essa enfermidade que está tendo pela região, mas que assim como é anunciado, o nome sobre todo nome, que é o nome que cura, que liberta, que salva, vai nos trazer cada vez mais essas bênçãos maravilhosas sobre nossas vidas, anunciando cada vez mais a paz que nós precisamos ter. O príncipe da paz te canta,
Oh, Deus maravilhoso. Você que está aí pensando que não tem jeito, Deus diz para ti que tem jeito sim. Não importa o que os outros pensem de ti, pois Deus diz que é contigo, como Ele diz em sua palavra, e Ele te capacita a vencer esse mundo. Não desista, porque o mundo é mau. E cantar a baixaia. Deus é contigo, irmãos. Deus é com vocês. Vamos mostrar para aquele mundo lá fora que nós somos. E as pessoas vão apontar desse jeito assim, lá está, lindo. É crente? É não, né? É cristão, irmãos. Cristão. Ele que minha esposa falou algo muito bonito na ministração dela. Serve, né, mano? Ele que serve, né? Não vou nem falar. Não sei se eu falo. Ah, meu Deus, ó. Irmão, tem tanta pessoa incomodada com a gente, ó. Se incomoda com nossas atitudes. Se incomoda de a gente ser cristão. Aí é que a gente tem que ser mesmo. Vou citar um caso. Quando eu estava lá em Rio Branco, eu sou muito daquele momento ali, pastor. Eu faço isso desde lá de Rio Branco. Pego meu tererezinho, tomo, ouço um louvorzinho. Aí tinha uns incomodados lá. Se incomodando, porque... Mas incomoda, né, pastor? Se de Deus incomoda, né? Se incomodando porque eu estava ouvindo o meu som lá na minha rede, lá em casa. Eu só ouvi falar, não vieram falar por ele não. Mas assim, não vou deixar não. Eu vou sentar ali, como gosto de sentar, vou tomar o meu tererezinho, vou colocar o meu som. Eu só ouço louvor e adoração, pastor. Aí de vez em quando eu ligo para um pastor lá de Rio Branco, converso com ele, como foi o pastor Laerte, paz do Senhor, pastor Laerte. Pastor Laerte lhe acompanha, pastor Laerte, paz do Senhor pela sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe cada vez mais a sua vida, em nome de Jesus. Você é bênção de Deus. Estava ajudando o pastor Laerte lá na obra, onde ele estava dirigindo. Hoje ele está de férias da obra. Mas um grande instrumento usado na obra de Deus. Graças a esse nosso bom Deus. Irmãos, não se façam incomodados como os incomodados se incomodam com a gente. Não se façam. Eu sou tipo assim, da minha esposa. Amor, que se incomodar eu não estou nem aí. Eu não estou fazendo nada de errado. Só estou adorando a Deus. Será que daqui a pouco vai ser desse jeito? Adorando a Deus, vai aparecer um monte de incomodado aí, falando que não pode. Aí quem tem que fazer mesmo? A gente tem que mostrar. Jesus disse que a gente tem que mostrar para o mundo que a gente é. Aí quando a gente não é que nem eu me lembrei do diácono Danilo, é que nem espião. Ele disse ali fora. Se esconde? Espião significa uma pessoa que se esconde. Eu vou se esconder e que eu sou cristão? Não! E a gente tem que mostrar, irmãos, isso. Nesses tempos eu fui lá para uma praiazinha, fui lá para a Praia Grande, mas eu mostrei que eu era cristão. Eu estava ali no meio dos familiares da minha esposa, que são bênçãos de Deus, mas eu estava ali, pastor, com o meu tererezinho, tomando na praia. Olha, rapaz, eu olhava para todo canto, não tinha ninguém com o meu tereré, só eu. Eu estava ali, tomando meu tererezinho na praia e vendo as ondas do mar. Coisa linda.
Olha que eu até cacei Tarareá, ó pastor. Mas achei. É difícil de achar. Mas Rio Branco tem por toda parte. Toda distribuidora lá tem. Aqui é difícil. Tem que ir lá no Mercadão. Mas eu consigo, porque eu gosto. Vou lá, compro meu tererezinho, né? Ouço meus hinos. Aí se vocês forem ver, faz bem pra saúde, tá, meus irmãos? Tereré, chimarrão. Se vocês forem pesquisar aí, faz muito bem pra saúde. Eu gosto do tereré. Graças a Deus. Irmãos, vocês viram a passagem do filho pródigo? Vocês perceberam? Estava na presença do papai, do pai, né? Papai, o pai, é o físico. Estava na presença do pai, saiu, pediu parte da herança, o pai deu, foi gastar indignamente e percebeu. Você percebe nessa mensagem o quanto ele percebeu? Ele percebeu que na presença do pai dele era tão bom. Poxa, meu pai tinha muitos empregados, meu pai tinha tudo de bom. Eu fico imaginando uma pessoa hoje, pastor, quando ela se desvia, ela fica pensando, eu ficava, irmão. Eu ficava nesses pensamentos. Do jeito dele, eu ficava. Eu falava, meu Deus, era tão bom quando eu estava ali adorando a Deus, quando eu estava exaltando ao Senhor. Era tão bom. Mas em Rio Branco, eu tinha um apelido quando eu estava nesse mundo, nesse jovem que foi referenciado aqui. Me chamavam de Golden Boy, Garoto de Ouro, G.O. Era chamado desse jeito lá. Aí teve uma vez que eu fui para casa, teve uma pessoa na rua que disse, Golden Boy. Aí eu chamei ele, vem cá. Aí eu já estava, graças a Deus, convertido, aceitado a Jesus. Eu disse, olha irmão, aquele Golden Boy não existe mais. Me chamo pelo meu nome. Falei para ele. Ele falou, poxa, mas já ia te... Não, aquela parte de mim morreu. Ele dali morreu, é nova criação, nova criatura agora. Rapaz, eu falando com ele, ele chega, ele se emocionou. Glória. Aí se emocionou e disse desse jeito, pastor, nunca pensei, eu ainda estou nessa vida, eu não consigo sair, o que eu faço? Eu falei, se eu conseguir, você pode. Falei assim, você viu como eu era? Você viu como era? Deus faz algo não prestar para algo que presta. Algo que não funciona para algo que vai funcionar. É dessa maneira que Deus age. E Deus faz. E você vai ver, vão aparecer. Esse folhinho apareceu. Aí, quando você estiver cheio do Espírito Santo, transbordando, meus irmãos. Eu digo transbordando, quando transborda ele te enche. Quando você transborda, se espalha. Aí quando se espalha, vai pegar uma pessoa dessa, que nem pegou esse que eu te falei para vocês. E vai dizer assim, ei! Aí você vai lá, ei, agora eu sou outro. Sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, sou uma igreja do Senhor. E eles vão dizer do mesmo jeito que essa pessoa diz para mim. Aí você vai dizer assim, você vai conseguir sim. Vamos orar junto, vamos para a igreja, vamos adorar a Deus. E você vai ver a glória e a honra de Deus, meus irmãos. Vamos dizer assim. Pessoas abençoadas com o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Que Deus, Ele está com a gente. Está com a gente sempre. Vamos caminhar juntos, seguir junto ao Senhor. Sabe, falei para minha esposa, por um lado,
Estou pensando no trabalho, mas eu vou sentir uma falta doida de estar aqui junto com vocês. Mas minha esposa vem, né, meu amor? Você vai vir, viu? Minha esposa vai estar vindo, em nome de Jesus. Mas, irmãos, vamos estar cada vez mais alinhados com o Senhor, dando essa prioridade. Eu hoje acho que eu dormi no sofá pensando na atitude que eu fazia com Deus, e Deus me fez lembrar em que eu vou fazer de novo, vou começar a fazer de novo com Deus. Eu terminei lendo o livro de Salmos fazendo, aí depois Deus disse, comece a fazer de novo esse propósito. Cada propósito, eu sabia que existem milhares de propósitos. Faça um com Deus e você vai ver. Deus vai te encher. O meu propósito que eu tinha, que Deus me fez hoje, era comece de novo a ler a Bíblia de joelho, sentado em pé. Fazia isso. Cada capítulo eu leio de uma forma diferente, vou começar a ler de novo. Leio um capítulo em pé, depois eu sento e leio outro capítulo. E o último eu leio de joelho. Voltar a fazer esse propósito com o Senhor. Glória a Deus, irmãos. Pastor, hoje até que hora eu passei do ponto já? Hã? Passou não? Tem certeza? Então tá. Glória a Deus. Irmãos, cada vez mais. Vou dar uma ideia pro pastor. Já vi várias igrejas. Estava assistindo uns cultos na rede social. Pastor, não sei, né? Se for de Deus, se os irmãos apoiarem. Você viu que o pastor falou aqui, né? Sobre nós estarmos orando. Inclusive, era bom cada um fazer na igreja, cada um colocar. Vocês já ouviram falar da caixinha de oração, né? Então, nós fazemos uma caixinha de oração para a gente. Diz que a oração é uma chave que Deus entregou para nós termos vitória. E já tem a oração que nós fazemos as principais, que é segunda-feira, né, pastor? Oração segunda-feira. E nessas orações, sempre, eu já fui muito abençoado com aquela caixinha de oração. Sempre colocava nas igrejas, o meu nome, o nome da minha esposa e da nossa filha. Eu sempre colocava na caixinha de oração. Tem muitas igrejas que fazem, né, essa atitude, né? Mas, pense aí. E coloque o nome de você, porque cada nome ali está sendo orado, está tendo uma oração ali, está cobrindo o nome, está cobrindo a família, né? É bom nessa atitude. Saiu agora assim, ó, foi tipo assim, fala para eles a mensagem. É bom, meus irmãos. Vamos cada vez mais estar dessa maneira. Vocês perceberam que na mensagem também, perto do final, o próprio irmão, ele falou tipo assim, que o irmão não merecia, né? Aquilo ali, que queria também. Falou até, pai, por que eu não tive essa festa também? Comemorar junto com meus amigos. Analisaram isso? Irmãos, eu sabia que sempre vai ter essas atitudes. É que quanto mais a gente é abençoado pelo Pai, quanto mais a gente é abençoado, vão surgir ocasiões de pessoas querendo fazer ao contrário, nos desapoiarem em certas atitudes, por exemplo, não é?
Por exemplo, esses vídeos que eu faço, já tiveram muitas pessoas, eu vou dizer, tiveram muitas pessoas que não gostaram não. Mas eu vi assim, quando eu vi eles colocando outras coisas que não convinham, eu falava assim, como é que uma pessoa não gosta de algo que está sendo anunciado aqui? Estou batendo muito aqui, será que eu vou ser ministro de louvor também? Não, glória a Deus, cada um tem o seu dom. Eu creio que essas duas crianças aqui, ó, quando tiver do tamanho do pastor, tá aqui, pastor, ser ministro de louvor os dois já, viu? Ministro de louvor. Continue, viu? Vocês são bênçãos. Glória a Deus. Aí eu fico pensando, meus irmãos, como é desse jeito, pastor? Como sempre está fazendo, essa obra. Sabe, esses meus vídeos, eu comecei, pastor, com gravador digital. Eu gravava os cultos só por voz. Chegava em casa, deitava na cama e ouvia de novo o culto todinho. A ministração todinha. Eu gostava de ouvir. E isso Deus ia me dando mais entendimento. Mas não só isso, meus irmãos. Vocês, hoje em dia é muito fácil de a gente, antigamente era tão difícil, né? Hoje é tão fácil de a gente se encher mais de Deus. Eu creio, eu sei que tem algumas pessoas aqui que têm pessoas que gostam de outros pregadores. Eu tenho certeza disso. Assim também como eu tenho. Só que o que eu gostava, ele já não está entre nós mais, né? Mas ele foi um grande homem de Deus. E no tempo dele eu queria que tivesse essa sofisticação toda. Não tinha. Foi poucas pregações que ele fez. E foi o Billy Graham. Gosto muito das pregações dele. O Billy Graham. Sabe? Toda vez eu ouço uma mensagem. Tenho 3 grupos dele. Já conversei com o filho dele pelo Facebook lá. Falava inglês, eu tinha que traduzir lá no tradutor. É muito difícil falar com o irmão, falei com ele. Falei disso aí para ele disse para continuar. O filho do Billy Graham falou para mim, continue com isso, que isso Deus vai te encher. E me emocionou muito, porque é muito difícil falar com ele. É muito difícil falar com ele. E ele me atendeu, graças a Deus, e conversou comigo, né? E disse que eu estou fazendo tudo certinho, sabe? E eu gostava muito das pregações para ele. Eu gosto, né? Toda vez eu ouço alguma coisa. Mas é desse jeito. Pegue algo, ouça. Estou entrando ali nas plataformas digitais e estou ouvindo a pregação. Estou começando a assistir as programações lá de Rio Branco, que eu assistia antes, além, né? Mas eles estão anunciando a palavra de Deus até com uma certa dignidade, para a honra de Deus. Irmãos, fico imaginando também aquela atitude que o filho, cometendo aquele erro, ele pensando assim, poxa, por que eu fiz isso com meu pai? Mas teve jeito, né? Algo que o de D minúsculo não tem. Eu fico pensando, será que o nosso inimigo de Deus, ele não fica pensando da mesma forma que o filho pródigo pensou? Porque ele estava no lugar tão bom para estar no lugar tão ruim. Aí, sabendo que não tem mais jeito de voltar, Deus, irmãos, graças ao nosso bom Deus, nós temos jeito.
nós temos conserto. Jesus Cristo, Ele nos deu aquela condição em que Ele disse: Pai, perdoa eles. E Ele ainda diz: eles não sabem o que estão fazendo. Vocês verem a misericórdia do Senhor, o amor que Ele fez para com a gente ali, anunciando que a gente tem jeito. Vocês já pensaram se Jesus Cristo não tivesse feito essa atitude de falar para Deus, o nosso papai, nos perdoar? O que seria da gente se Jesus Cristo não tivesse falado? E ali tinha muitos, muitas partes do corpo que ele podia manchar a cabeça. E ali ele vendo os contras e os a favor. Foram 2 momentos, tá, irmãos? Primeiro momento, os contra falando: crucifica-o! E ele, assim como é anunciado, como uma ovelha muda, sem falar nada, crucificam. Ele estando ali, olhando todas aquelas vidas contra, anunciando que tem jeito, sim. Tem jeito. Eu tive jeito, meus irmãos, vocês viram a minha história. Ouviram a glória e honra de Deus. Hoje eu tenho uma família abençoada. Deus me deu ali uma esposa de excelência, graças a Deus. Temos uma filhinha abençoada também, com a glória e honra de Deus, né? Tem jeito, irmão. Vamos mostrar para o mundo que o nosso jeito vai fazer a diferença. O mundo vai ver essa diferença e vai dizer assim: eu quero ser como tu. Aí vai dizer assim: quer ser como eu? Quero. Bora. Pra onde? Vamos adorar a Deus, tu vai ser como eu. Vamos adorar a Deus. Até Jesus disse que nós podemos ser como Ele. A palavra anuncia que para nós ser imitadores dele. Esse imitador, tu já percebeu, tem tanta pessoa imitando coisa errada, e nós estamos aqui fazendo exatamente essa atitude, imitando o Senhor, imitando ao Senhor, porque aqui nós falamos de salvação, aqui nós falamos de cura, falamos de salvação como Jesus Cristo anunciou. Falamos de cura como Jesus Cristo curou. Falamos de salvação como Jesus Cristo salva. E nós vamos cada vez mais falar: irmãos, não vamos nos cansar. Vamos fazer a vontade do Pai, porque é Ele que vai nos abençoar. É Ele que vai fazer com que sejamos essa igreja vitoriosa. Uma igreja que segue e que vai seguir ao Senhor para a vitória, porque o nosso Deus é anunciado para todos sempre como um Deus de vitória, um Deus que não perde, um Deus que vai sempre ganhar para todos sempre e vai manifestar a sua glória para a igreja, anunciando a sua salvação. Recanta a baixaia, a mantecaia, a baixaia. Moriqueira, mantucaia, a baixaria. Oh Deus maravilhoso. Pai, nos enche, Pai, cada vez mais do Teu Espírito Santo.
Senhor, nós precisamos de Ti, Deus. Este mundo, ele nos rodeia, Senhor. Mas Deus nos protege. Nos guarda, ó Deus Todo-Poderoso. Pai, faça acontecer em nossas vidas, Senhor, a Tua vitória. Abra o Teu céu, Senhor, para os nossos clamores, Senhor. Pai, às vezes estamos ali, Senhor, clamando a Ti de madrugada, Deus, Te buscando. Ouve-nos, ó Deus. Em nome do Teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, enche-nos, Senhor. Nos protege, Deus. Faça-nos mostrar para este mundo, Deus, que nós vamos vencer sim, que nós vamos estar contigo, que nós, Senhor, vamos estar cada vez mais, Senhor, contigo, ó Deus. Enche-nos, ó Espírito Santo do Senhor. Enche-nos de Ti, enche nossas famílias, ó Deus. Enche aquelas famílias, Senhor, que estão precisando de Ti, Senhor. Naqueles hospitais, ó Deus. Naqueles vícios, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, neste momento. Ó Deus. Ó Deus Todo-Poderoso. Enche-nos, Senhor, a Tua glória, a Tua honra, Senhor, o Teu poder, Deus. E estamos aqui, Senhor, e estamos anunciando, Deus, como a Tua palavra anuncia. Eis-me aqui! Eramachekaramanayantekacho cantarabachara terabashi. Alamashikara basho te karamantu shiteke hamte kashoranante naramashikantara bashore arameshere bere ekayamte amaye ekantarai Abashe hamte karantere amayamte keramfui anterenne shikana moshiriye beriyayame shurikan taranderama erikayamai Deus erikam taranderenalam santo, santo, santo é o Senhor. Glórias a Ti, Deus. Mas nesta noite maravilhosa, Senhor, em que Te adoramos, em que Te exaltamos, ó Deus. Estamos aqui, Deus. Estamos aqui, Deus Todo-Poderoso, fazendo a Tua vontade, Deus. Fazendo a Tua vontade, Senhor, sobre nossas vidas, ó Deus. E enche-nos, Senhor, do Teu favor, Deus. Nós precisamos de Ti, como nós necessitamos de Ti, Senhor. Como nós precisamos, ó Deus, de Ti. Muito obrigado, Senhor, por nós estarmos, Senhor, aguentando este mundo. Por nós estarmos, Senhor, aguentando essas aflições, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por Tu nos dar-te, Senhor, a força necessária que nós precisamos ter, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Aplica o Teu sangue, Senhor Jesus, sobre nossas vidas, Senhor. Sobre nossas famílias, ó Deus. Sobre as famílias, Senhor, que precisam de Ti. Ó Deus Todo-Poderoso. Nós anunciamos, Senhor, para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu poder, Senhor. Mas este dia, Deus, porque Tu és bom, Tu és bom, Senhor. E enche-nos, ó Deus, enche-nos do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, meus irmãos. Deus é maravilhoso.
Como é bom sentir essa emoção que vocês estão sentindo aí, tudinho comigo. Sentir esse sentimento que vocês estão sentindo aí. Isso é um sentimento verdadeiro que Deus quer que sintamos. Esse é o sentimento. Esse sentimento que você está sentindo aí é o que vai te tornar forte diante dessas adversidades que tem neste mundo. É o que vai te tornar capaz. E hoje, como sempre, todos os dias, Deus está se levantando em nosso favor, anunciando para a sua glória, para a sua honra, que nós estamos com Ele. Firmes e fortes nós vamos estar. Firmes e fortes. Vamos crer nisso. Firmes e fortes vamos estar. Deus é com a gente, meus irmãos. Deus é com a gente, não se esqueçam. O filho pródigo voltou. Tem jeito para tudo e para todos. Deus é bom, muito maravilhoso. E para você que está ouvindo, através desse link aí, nós estamos aqui na rua Romão Fernandes, número 131, Comunidade Pentecostal, Ministério do Espírito, viu? Pastor Felipe, junto com a sua equipe, junto comigo e com os irmãos aqui, nós estamos esperando você para vir adorar a Deus. Você que quer participar deste momento abençoado aqui, que nós estamos juntos, venha fazer parte e venha adorar a Deus junto com a gente. Porque Deus está te esperando, irmão. Como o papai esperou o filho, Deus está te esperando. Então venha adorar a Deus junto com a gente. Você vai ser bem-vindo aqui. Você vai ser bem-vindo a este lugar para estar adorando junto com a gente. Não se esqueçam, a pessoa que der esse link para você, pergunte para ela aonde é que fica aqui. Como eu disse, o endereço, Rua Romão Fernandes, 131. Viu? Ministério do Espírito, Comunidade Pentecostal. Sejam bem-vindos e façam parte dessa família abençoada aqui, de verdadeiros adoradores, junto com a gente. Em nome de Jesus. Pai do Senhor. Meu pastor, é o suficiente. Creio que Deus... Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, viu? Fico muito agradecido, tá, meus irmãos? Oh, glória. Glória a Deus. Deus é bom, meus irmãos. Aleluia. Deus é bom, não é? Aleluia. Glória a Deus.